Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece ou para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, tá? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas semanais da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, classe Adultos, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia é o tema da revista e chegamos na lição de número 10, que tem a data de 3 de setembro de 2023, com o tema Renovação Cotidiana do Homem Interior. Você sabe que o próprio Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, né? Você é bem sabedor também que Jesus disse que nós não devemos ser como os fariseus, né? Que por fora eles eram todos bonitinhos, mas por dentro estavam podres. Jesus compara eles como sepulcros caiados, não é assim? Então a gente vai falar um pouco sobre esse homem interior, como é que pode ser essa renovação. Então sejam todos bem-vindos, a TV EBD está no ar. Então, pessoal, dando continuidade aqui, o texto áureo da lição diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16, tá? A verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Tá? A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, de 11 ao 18. Tá? Antes de darmos continuidade, eu não posso deixar de te pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta, porque aí você me ajuda a expandir aí a mensagem de Deus. Atualmente eu tenho apenas 60 inscritos neste canal, tá, pessoal? O objetivo aqui não é ficar famoso, não é nada disso, ser conhecido. Eu quero ficar bem pequenininho, mas que a palavra de Deus seja expandida aí nesse mundo afora. É esse que é o objetivo, tá? Os objetivos da lição, o primeiro é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, como, por exemplo, a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo e a esperança do crente. Segundo objetivo é compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos, né? Como o fortalecimento diário, o eterno peso de glória e a visão da eternidade. E o terceiro objetivo é despertar todos nós como alunos, porque eu me considero aluno, porque aquele que disser assim, não, eu já sei tudo, ele tem que parar de ensinar também, tá? Porque todo ensinador ele é um eterno aluno também, tá? Então é despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Cultura secularista, tá? Relativismo doutrinário e batalha espiritual, tá? Então a introdução da revista diz o seguinte: as adversidades externas são uma incontestável realidade, tá? Então, apesar disso, por meio do Espírito, tá? Os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não bastante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida, tá? Então, nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual, tá? A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente, né, renovado, pode resistir a qualquer ataque das trevas, tá, pessoal? Então, os desafios vindos do exterior são uma inevitável realidade na vida humana, tá? Resultado do pecado e da queda da criação, tá? Desde as narrativas no livro do Gênesis até os testemunhos dos apóstolos no Novo Testamento, encontramos exemplos de indivíduos que enfrentaram, né, variadas provações e dificuldades em suas trajetórias de fé. Então, com você e comigo não será diferente. Contudo, a Bíblia também nos instrui que, por meio do Espírito Santo,
Os salvos experimentam uma renovação interna que os capacita a persistir e a resistir perante as adversidades, tá? Então, o apóstolo Paulo, em suas epístolas, frequentemente trata da importância da renovação interna, tá? E da influência do Espírito Santo na vida do crente, até porque somos templo, então precisamos dar lugar ao Espírito, tá? Em Romanos 12:2, ele incentiva os fiéis a não se moldarem conforme os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes. Tá? Então, essa renovação é um trabalho do Espírito Santo que os habilita a pensar, a agir de acordo com a vontade divina. Tópico 1, o sofrimento exterior. Ponto 1, a experiência de Paulo. Tá, pessoal? Então, a palavra experiência, tá? Se refere ao ato de vivenciar, presenciar ou passar por situações, eventos ou momentos que permitam adquirir conhecimento, compreensão ou habilidades específicas, tá? É o processo de um estar envolvido em algo de modo a perceber, sentir e aprender com o que está acontecendo. No caso dos cristãos, não se adquire experiências se passar por sofrimentos, tá? Não se adquire, né, essa experiência se não passar por sofrimentos. A própria Bíblia diz no mundo, o próprio Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Então, o Evangelho não engana ninguém, tá? Se tem alguém dizendo para você, vem para Cristo, os seus problemas se acabaram, você não vai mais sofrer, você vai ficar rico, é mentira, tá? Cai fora, que estão te ensinando errado. Romanos 5, do verso 3 ao 4, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é tribulações? É ato de imprensar, ou seja, pressão, sabendo que a tribulação ela produz o que? A paciência. O que é paciência? Estabilidade, constância, não se desviar do seu propósito e da sua lealdade à fé. E a paciência, a experiência. O que isso significa? Significa aprovado, caráter aprovado, tá? Então a experiência, a esperança. O que é isso? Convicção presente de uma expectativa futura, tá? Ou seja, vida eterna, tá? Então o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação, tá, da própria vida, né? 2 Coríntios 1:8 diz: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveremos, né? Pessoal, eu não mencionei aqui atrás, eu falei em alguns vídeos anteriores, né, que aqui onde eu moro, né, nossa casa está passando por uma reforma, tá? Então, por isso é que o cenário de tijolos aqui, tá? Quero ser bem simples para vocês, o importante é a palavra de Deus, mas vai melhorar, tá? A fotografia dos vídeos vai melhorar quando tiver tudo nos seus conformes aqui a essa reforma, tá bom, pessoal? Então peço que você se atente à palavra e já comenta aí, tá bom? Interage aí para que o nome do Senhor seja engrandecido, tá? Continuando, então ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, tá? Açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez, tá? Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente, ou seja, piedosamente, dedicação completa em obedecer a Cristo, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, você que deu só uma topada aí, arrancou a unha, já está nessa reclamação toda, né? Lembre-se do apóstolo, tá? Do apóstolo Paulo, né? Que aí tem uma coisa bem simples, que sempre a gente acha que a gente está passando pelo pior momento da nossa vida.
mas eu quero dizer uma coisa para você. Saiba que sempre tem alguém que está pior do que a gente, tá? Mas não era essa palavra que eu queria dizer, mas que tem pessoas que estão mais necessitadas que a gente. Se a gente acha que está necessitado, a gente sempre encontra alguém que está em condições não tão agradáveis quanto a gente. A gente reclama de pouca coisa. Por exemplo, a gente reclama que, por exemplo, hoje a gente vai comer um omelete, né? Mas tem pessoas aí que não tem nenhum teto sobre sua cabeça, né? Então a gente precisa refletir sobre essas situações. Então, por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro, tá? Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis, tá, pessoal? Então, nesse aspecto, o homem exterior, ele padece e sofre ataques por causa da cruz, tá, pessoal? Então, Paulo, ele sofreu duras perseguições, mas manteve sua espiritualidade. Ele disse que os seguidores de Cristo, tá, enfrentariam desafios. E o evangelho é precioso, apesar de nossa fragilidade. Tá? Ponto 2. O exemplo do apóstolo. Pessoal, Paulo não aborda as experiências dos outros, tá? Isso é muito importante, mas sim o exemplo de sua própria conduta diante dos sofrimentos. Por quê? Porque eu vejo muito na igreja as pessoas vão pregar aí, tipo assim, até a nossa própria experiência, se a gente for testemunhar, querer usar ali como ali uma menecratura de uma pregação bíblica, a nossa experiência ela precisa passar pelo viés da Bíblia, tá? Se não passar pelo viés da Bíblia, a gente não pode fazer disso doutrina, tá? E outra coisa, e quando você for pregar, que você for usar essas ilustrações que aconteceu, use da sua própria experiência. Eu não posso dizer, não, porque o irmão Raimundinho passou por pessoas. Não, o que é isso? Tá? Você tem que contar as suas experiências, não a dos outros. Tá? Foi isso que ele fez aqui, o apóstolo Paulo. Ele fala de suas experiências. Tá? Então, se desejássemos falar sobre perseverar em meio às adversidades, precisamos praticar isso, mesmo que estejamos enfrentando duras provações, tá? Então, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé, tá? Paulo tem um comportamento agradável a Deus, tá? Hebreus 10, verso 38 a 39 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tá? Então, suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Tá? Filipenses 4, 12, 13 diz: sei estar abatido, sei também ter abundância, né? Ou seja, ele sabe tá passando dificuldade, mas ele sabe estar na abundância, ali na fartura, ele sabe viver. Tem gente que só sabe viver na fartura. Quando passa aí um período aí aqui no meu estado, por exemplo, comendo só açaí ali, ou um chibé com peixe assado, aí o cara já reclama, tá? Ele quer só a picanha, o filé, né? Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra coisa, pessoal, esse versículo aqui, ele solto lá não tem poder nenhum, porque a gente precisa do contexto. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que usa esse versículo aqui, o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gruda no carro, gruda na geladeira, faz camisa, imprime camisa, né, com essa frase, mas quando ele está passando pelas dificuldades, ele reclama: Deus, por que tu fez isso comigo? Pois é, esse versículo só tem validade. Por que ele falou isso? Posso todas as coisas naquele que fortalece. Porque ele passou necessidade. Aí ele está dizendo: sei viver em abundância, sei viver quando não há fartura. Ele teve fome,
tá? Então ele diz, eu sei viver na fartura, sei conviver com a fome, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalece ele? Cristo Jesus, tá? Então, ele compreende que suas provações não resultam de ações imaturas e não confunde os sofrimentos comuns a todos os seres humanos com os sofrimentos decorrentes de sua dedicação a Cristo. Por que coisas comuns? Porque tem coisas que são naturais, gente. Quer ver uma coisa bem natural? E o sábio, né, em Provérbios, ele vai dizer, se não trabalha, também não come. Ou seja, é uma coisa natural. Tá? Então, você quer ter uma vida boa, você quer ter o pão de cada dia, tem que trabalhar, meu filho. Não é isso que a Bíblia diz? Que o homem viverá do seu suor, né? Perdão. Então tem que trabalhar. Se é preguiçoso, vai ter com a formiga. Não é assim que diz a palavra? Pois é. Então, muitos cristãos, de fato, experimentam ressentimentos em relação a Deus por não discernirem a distinção entre sofrimentos humanos comuns e os sofrimentos resultantes do compromisso com o serviço a Jesus. Porque, por exemplo, se você sofre, vou dizer que alguma perseguição por alguma coisa de errado que você fez, você tem que pagar as suas consequências. Você vai sofrer essas consequências. Agora, quando você sofre alguma coisa por causa do Evangelho, aí sim você pode sofrer e padecer, mas Jesus está contigo. Então ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino, tá? Sua vida está a serviço do Mestre em favor dos escolhidos e para a glória de Deus, tá? Então, na verdade, esse chamado não se limitava apenas a Paulo, tá, pessoal? Mas todo cristão deve dedicar sua vida ao serviço do Mestre em prol dos escolhidos e para a glória de Deus. Infelizmente, muitos de nós utilizam, né, a vida cristã para promoção pessoal. Aí eu prego mais, aí está nos cartazes aí pela internet, né? Só vai pregar em igreja grande depois que ficar famoso, né? Só vai pregar quando está depositado ali o valor alto, e eu não estou dizendo que isso é contra, que isso não vale. Claro que vale. Se alguém convida você para ir pregar, tem que pagar a sua hospedagem, tem que pagar o transporte, a alimentação, e não vai sozinho, vai com a tua esposa, tá? Então tem tudo isso, daí é tudo lícito, tá? Eu estou falando daqueles exagerados, tá? Que tem, né? Acontece isso. Então, obtenção desses benefícios, né, deixando a causa de Cristo em plano secundário, porque tem pessoas que ele começa até bem a sua jornada, depois Cristo fica em segundo plano e ele se autopromove, tá? É só ele que ora e a cura acontece, tá? É campanha disso, campanha daquilo, sem fundamento, ou seja, autopromoção dele mesmo, e Cristo fica em segundo plano. Por isso que eu digo para vocês, eu quero que esse canal cresça, quero sim, preciso muito da tua ajuda, mas eu quero que a palavra de Deus seja expandida, não que eu fique famoso, conhecido, não é nada disso, tá? Então, cônscio de sua vocação, o apóstolo declara, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa nesse aspecto, o legado, né, o legado que é algo deixado para os outros, do apóstolo é de perseverança, tá, pessoal? Então, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, né, o salvo não desanima, nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tá? É por isso que nós não conseguimos vencer o mundo com a força do nosso braço, mas sim com o poder de Deus, tá? Ponto 3. A esperança do crente. A esperança é a certeza de se receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus, tá? Então a esperança tem a fé por motivação. Seu fundamento é o amor, e a esperança jamais morre, porque tem como garantia a palavra de Deus. Ela é uma convicção presente de uma expectativa futura, tá? Então, na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Atribulados, mas não angustiados, tá?
significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, tá? Segundo, perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, tá, o crente não se desespera. Tá? E terceiro, perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, tá, o crente não é o que? Abandonado jamais. E o quarto é abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, arrastado, ensanguentado, né, o crente ele não é nocauteado, jamais. Né? É interessante ressaltar que mesmo diante da nossa fragilidade, visto que somos como vasos de barro, Deus escolheu transmitir o Evangelho ao mundo por meio da fraqueza humana. Isso permite que a magnitude extraordinária do seu poder de salvação seja evidenciada como sua própria obra, em vez de ser atribuída a ações humanas. Coitado de nós, né? Então o texto ensina que, embora o nosso corpo, né, esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Tá? 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, Deus, escute essa, Deus jamais irá permitir uma tentação, uma tribulação, um sofrimento, algo que você não suporte. Jamais. Até porque se chegar a esse ponto, ele mesmo dá o escape, como a palavra nos diz aqui. Tá? Então, nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo, tá, pessoal? Tópico 2. A renovação interior. Ponto 1. O fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Tá? Então, João 14, do verso 16 e 17, diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nesse contexto, estamos falando do Espírito Santo, que nos concedeu a vida espiritual, habitando em nós como uma garantia de que pertencemos a Deus. E, ao mesmo tempo, ele nos capacita a resistir diante das adversidades. Tá, pessoal? Então, esse poder do Espírito, ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Tá? Então, isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Tá, pessoal? Então, é preciso viver, tá, em um relacionamento profundo com o Senhor, do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas. Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, tá? Fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus, tá? Então, portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, tá? Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei, mas devemos renovar o nosso compromisso em serviço a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Então, olha só, se permitirmos que as aflições nos dominem, viveremos em desespero. Tá? A gente vai arrancar os cabelos, tá? Assim como aqueles que não servem ao Senhor, pois não têm esperança na vida eterna. É por isso que há esse desespero todo aí no mundo. Ponto 2. O eterno peso da glória. Então aqui o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso, pessoal. Vejamos que mesmo tendo experimentado, né, um nível de sofrimento muito alto pela causa de Cristo, tá, pessoal? Não é por causa por causa do meu filho, por causa da vizinha, não, tem que ser por causa de Cristo, tá? O apóstolo ensina que se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira, você vai passar tranquilamente. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador, tá? Do homem interior, impulsionando, né, a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Tá? Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo, né, que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, tá? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, versos 6 e 7 diz: Portanto, alegrem-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações e precisamos porque estamos nos princípios das dores, tá, pessoal? Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Jó 42, verso 5 diz: Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Tá? O Salmo 119, verso 67 diz: Antes de ser afligido, andava errado, né? Mas agora guardo a tua palavra. Jó atravessou duras provações, pessoal, e o intuito de Satanás era fragilizar sua fé diante de tantas adversidades. Mas Jó, apesar de perder quase tudo, tá? Não perdeu o quê? Sua fé. Jó 19, versículo 25 diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Tá? Então, portanto, faz-se que necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração. E o que tem de murmuração, pessoal? Até eu mesmo murmuro muitas vezes, tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, tá? Porque fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis, ou seja, vai acontecer os problemas, não vai sumir, né? Então, é justamente aqui que o povo de Israel foi reprovado no deserto, o qual simbolizava a nossa jornada em direção a Jerusalém celestial. Eles perdiam a confiança em Deus a cada novo obstáculo, tá? Sua fé era circunstancial. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Ponto 3. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, tá? Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, tá, pessoal? Então, contrastando com as coisas visíveis, com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações.
Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Nesse caso, somada à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade, foco a eternidade. Tá? Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, pensai nas Jerusalém celestiais, sabe? Creia que Jesus vai voltar, creia que você é um salvo em Jesus, creia que o seu nome já está escrito no livro da vida, creia que, embora a gente dando canelada, tropeçando, sendo ferido, mas nada pode abalar nossa fé se estivermos firmes em Cristo Jesus. Tá? Tópico 3. Os desafios de hoje. Desafios são situações, problemas, tarefas ou circunstâncias que exigem esforços, habilidade e resolução para serem superados ou enfrentados. Tá? Como cristãos, dependemos de Deus para confrontar esses desafios. Portanto, devemos buscar diariamente um crescimento espiritual. É necessário nos voltarmos para além das coisas materiais em busca de fortalecimento espiritual. Devemos jejuar, orar e até realizar campanhas com esse propósito, tá, pessoal? Ponto 1. Cultura secularista. Tá? O que é isso? O espírito da Babilônia, pessoal, por meio da cultura secularista, tá, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui. Tá? Ou seja, por que até aqui? Porque uma lição vai complementando a outra. Então, se você perdeu alguma lição, volte e venha acompanhando de uma por uma. Tá? Que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Tá? Então, diante desse ataque, né, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, tá, pessoal? E resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Né? Então, Deus exigia essa postura de Israel, que falhou, tá, em se separar dos comportamentos das nações vizinhas. Tá? Como povo de Deus, vivemos neste mundo, porém, não pertencemos a ele. Você precisa ter isso em mente. Precisamos viver à luz de nossa verdadeira identidade, tá, pessoal? Somos peregrinos nessa terra. A nossa verdadeira terra é a Israel celestial, tá? Então, Ezequiel 22:30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Tá? A corrupção entre os líderes e o povo era tão extrema em Judá que Deus não encontrou uma única pessoa disposta a conduzir o povo de volta a ele. Então é uma tragédia quando certas igrejas, tá, são tão impregnadas pelo materialismo que Deus não encontra alguém na congregação disposto a interceder em uma situação espiritualmente crítica. Tá? Ninguém para protestar contra a decadência moral e espiritual. Ninguém para guiar a oração com humildade, tá? Verdadeiro arrependimento e busca sincera do rosto de Deus, tá? Com o objetivo de um avivamento espiritual. Nestas circunstâncias, é comum que alguns crentes leais optem, tá, pelo silêncio, por medo ou inércia, tá, quando deveriam se tornar fervorosos intercessores por uma renovação espiritual. E é verdade, pessoal. Tá? Ponto 2. Relativismo doutrinário. Tá? Aqui, um outro ataque, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho, outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior.
Tá? Então não há como renovar a nossa vida espiritual em ter, sem ter em alta com a palavra de Deus. Tá? Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Tá? 2 Timóteo 4,3 diz: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Está acontecendo isso hoje. As pessoas não querem o ensino verdadeiro, querem ensinos que afagam o ego, né? Ou seja, o eu predomina, tá? Então seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. E tem muitos hoje por aí que falam somente aquilo que as pessoas querem ouvir. E por quê? Porque não querem perder membros na igreja, não querem perder aquele que tem um dízimo alto, tá? Se preocupam mais com números de pessoas na igreja do que a vida espiritual das pessoas. E por aí vai. Então o relativismo, aliado à ideologia secularista, impõe fazer aceitar a força, tá? Isso que significa impor, o que deve ser considerado como ideal. Assim o pecado é aceito e tolerado, porém o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Então, a desconstrução dos fundamentos da fé é um ataque à espiritualidade. Não podemos relativizar, pessoal, doutrinas. Não tem conversa fiada. Se o cara é homossexual, ele precisa ouvir que essa prática não agrada a Deus e dane-se. Tá? A gente precisa se posicionar. Chegou o momento que não dá mais para escapar nem para um lado nem para o outro. A gente precisa seguir o foco no alvo, que é Cristo Jesus, tá? E pregar a verdade, nada de estar afagando o ego de A ou B por causa de dinheiro, por causa de número, por causa disso, por causa de terreno, por causa de tijolo, por causa de um monte de coisa negativa, tá? Então isso, tá, enfraquece o homem interior. Renovar a vida espiritual exige respeito à palavra de Deus, não seletivamente, tá? O crente renovado resiste ao relativismo e luta pela fé. Ponto 3. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. Sim, você que está me assistindo, provavelmente neste momento você deve estar travando uma batalha espiritual. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com o engano que ele começou as suas atividades contra o homem, tá? E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Tá? Por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. De certo, um crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Tá? Então aqui, todo crente, pessoal, eu e você, enfrenta uma batalha espiritual. Satanás, ele é o Deus deste século, enganando como no início, isso mesmo, enganou lá no Jardim do Éden, onde era tudo perfeito, ele conseguiu enganar. Imagine hoje, né? Imagine um mundo como há hoje. Então ele usa de vários artifícios para nos enganar. Então, usando do engano, os demônios, eles influenciam os desobedientes, tá? Então, mas a nossa luta é contra eles. O crente armado com Deus ora contra as ciladas. Ou seja, a sua luta não é contra o seu irmão, não. Se o seu irmão é fofoqueiro, ore por ele, para que ele deixe de ser fofoqueiro. Vamos fazer uma coisa? Vamos ser fofoqueiro do bem? Vamos fofocar a respeito da palavra de Deus. Seja fofoqueiro, comece a fofocar para o seu vizinho sobre a Bíblia Sagrada. Você vai ver como isso é muito melhor do que estar falando da vida alheia. Tá? A conclusão: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer,
mas se renovar por meio do poder do Espírito, tá? Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis, tá? Não é qualquer um, não é do jeito que você quer. Por isso, o tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Por isso que eu sempre digo, tá? A vida do crente ela é uma escada, tá? Tem crente que é assim, instantâneo, transformação. E aqui, entre aspas, tenho até medo desse tipo de crente, tá? Porque a santificação é gradativa, pessoal. Eu costumo dizer que hoje eu sou mais santo que ontem. E amanhã, com certeza, eu vou ser mais santo que hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. E não se esqueçam, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe. É importante que o canal cresça para que a mensagem de Deus seja expandida e que eu continue diminuindo. Amém? Até o próximo vídeo.